Vamos orar com as crianças? Com a Elise. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre a vida da Elise e das crianças da tua casa, Senhor. Guarda a vidinha delas. Livra, Senhor, de todo mal, de toda investida do mal. E que, Senhor, tu mesmo, Senhor, venha guardar a vida delas, Senhor, livrando, Senhor, de toda e qualquer investida. Que elas sejam ensinadas pelo teu Santo Espírito a andar nos teus caminhos. Que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos. Senhor, toca também nos pais, Senhor, para que eles possam, Deus amado, entender que é necessário ensinar a criança no caminho que ela deve andar, Senhor. Que mesmo quando estiver mais velha, ela não se desvie dele, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Vamos abrir a palavra? Êxodo capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 26 até o 28. Êxodo 12, versículo 26. Diz assim: quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, digam: este é o sacrifício da Pessach, da Páscoa de Adonai. Pois Adonai passou pelas casas do povo de Israel no Egito, quando ele matou os egípcios, mas poupou as nossas casas. O povo de Israel curvou a cabeça e adorou. E então o povo de Israel foi e realizou o que Adonai ordenara a Moisés e Arão. Isso é o que fizeram. Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela tua presença, Senhor. Te louvamos, Jesus, pela tua presença nesse lugar. Te louvamos, Espírito Santo, pela tua presença nesse lugar. Te adoramos, Senhor, na presença da Trindade e na beleza da tua santidade, Senhor. Não existe Deus maior do que tu, Senhor. Não existe Deus além de ti, Senhor. Tu és o único, tu és aquele que opera milagres ainda no dia de hoje, Senhor. Tu és aquele que pode realizar, Senhor, o impossível, Senhor, no nosso meio. Por isso nós invocamos a tua presença nesta hora, Senhor. Para que a tua luz, Senhor, a luz do teu Santo Espírito entre nesse lugar agora. Ilumine as nossas mentes, Senhor, para que toda e qualquer interferência do mal seja colocada por terra agora, pelo poder que é no nome de Jesus. Tudo aquilo que impede de entendermos a tua palavra, Senhor, e colocarmos ela em prática na nossa vida, seja agora retirado pelo poder que é no nome de Jesus. E que somente o teu Santo Espírito, Senhor, tenha poder de falar conosco nessa noite. Usa-nos, Senhor, pela graça do teu Santo Espírito. Senhor, pela tua misericórdia, exerce, Senhor, o teu poder sobre nós, nos usando como instrumento nas tuas mãos, Pai. Nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Poder se sentar. Hoje todos sabemos que é o dia da Páscoa. Mas a pergunta que eu faço para os irmãos é: o que é a Páscoa? Qual o significado da Páscoa? Muitas vezes, durante anos, nós aprendemos que a Páscoa era um chocolatezinho, era um ovinho de Páscoa, Quantas vezes no próprio colégio a gente aprendeu isso e recebeu como presente naquele dia ou naquela semana ovinho de Páscoa. Mas eu quero dizer para os irmãos que o ovo de Páscoa
é bom para a gente ter um docinho. Eu gosto. Eu não dispenso, não. Mas o significado da Páscoa não é o ovo de Páscoa. O ovo nem é de Páscoa. Mas o significado da Páscoa é livramento de Deus para nós. Eu queria que você entendesse essa palavra, porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, ele vai fazer de tudo para que a gente não creia nas palavras de Deus, para que a gente não saiba qual é o nosso papel dentro da palavra de Deus, qual é a nossa herança de Deus para nós, não conhecendo a origem daquilo que Deus tem proporcionado para nós, você não consegue ter como herança aquilo que Deus preparou para você. E existem grandes coisas que o Senhor preparou para nós. Quando a gente lê esse texto aqui, irmãos, a gente começa a entender que Deus estava preparando um povo para assumir uma terra. Deus tem algo para você muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. Mas muitas vezes, e eu estava conversando isso com a minha esposa hoje, muitas vezes ele vai colocando dificuldades em nós, para que a gente não creia que Deus tem um milagre para nós. Hoje em dia está difícil até de acreditar em milagre. Hoje em dia está difícil de você ver milagres. Mas por quê? Porque a nossa mente foi tão intoxicada com coisas desse mundo, tipo ovo de Páscoa, que a gente não consegue mais enxergar o dom de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, porque a palavra de Deus diz que todas as manhãs as misericórdias de Deus se renovam sobre nós. Se você está respirando hoje aqui, foi porque a misericórdia de Deus, mais uma vez, se renovou sobre a sua vida nessa manhã. Você está vivo? Você está respirando? A palavra de Deus diz, aquilo que respira, louve ao Senhor. Se você está respirando, louve ao Senhor aí. E eu queria te pedir, dá uma salva de palmas para o Senhor nessa hora, irmãos. Porque o que está vivo, louve ao Senhor. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Porque Ele nos dá livramento todos os dias. O que eu li aqui foi só mais um livramento de Deus para o povo de Deus. A questão é que muitas vezes a gente não sabe disso. A gente não conhece o Deus que a gente tem. A gente não sabe o Deus que a gente diz que serve. Mas Deus, Ele está pronto para fazer algo para você, se você se voltar para Ele. A palavra de Deus diz que é um coração contrito, Deus jamais lança fora. Jamais. Então, a sua oração, se ela for verdadeira, se ela for suficientemente verdadeira, Deus jamais vai lançar a sua oração fora. Agora, se eu não oro, se eu não tenho intimidade com Deus, se eu não converso com Deus, porque eu acho que Deus é só um espírito, porque eu acho que Deus está lá no alto e sublime trono, mas não está perto de mim, se eu não oro, eu não tenho respostas de Deus. Sem intimidade com Deus é impossível receber respostas de Deus. Deus quer abençoar a sua vida, mas Ele quer fazer com que essas bênçãos cheguem até nós de uma forma boa, correta. Não adianta eu achar que eu vou querer bênçãos do Pai sem antes buscar a presença dEle. Quando Deus Ele fala aqui com esse povo, né? Esse povo é um povo que saiu de uma prisão de 400 e poucos anos. Eram escravos no Egito. E o que era a escravidão do Egito, irmãos? A escravidão no Egito era física,
mental, espiritual, emocional. Era totalmente aprisionado. O povo de Deus era totalmente aprisionado. Eram chicoteados. Eram forçados a trabalhar. Deus ouviu. Pode deixar. Deus ouviu a oração daquele povo. Mas quando Deus ouviu a oração daquele povo? Quanto mais eles apanhavam, mais Deus usava o Egito para trazer o seu povo para perto dele. É estranho isso, né? Deus usar as dificuldades para trazer o seu povo para perto dele. Mas Deus faz isso. E às vezes a gente não entende os caminhos de Deus. Porque a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus, do que os seus. Os caminhos de Deus são mais altos do que os meus caminhos e do que os seus caminhos. Às vezes a gente não entende porque Deus está permitindo determinadas coisas. Mas o único intuito, sabe qual é? Te trazer para perto dele. Essa semana eu tive uma lutinha. Vamos botar que a luta tenha grau de 1 a 10, segundo o apóstolo, né? A minha luta deve ter sido do grau 2, né? Meu cachorro passou por uns probleminhas aí. Está tendo que fazer uns exames. E eu tive uma notícia não muito boa. Mas Deus está operando, irmãos. Deus está operando. A gente reage às vezes mal, né? A gente às vezes se irrita. Às vezes a gente fica chateado. Deus! Por que o Senhor não está vendo a minha luta? Mas sabe o que Deus está fazendo? Usando a luta para te trazer para perto dele. Aquele povo ali passou por uma escravidão por 430 anos. Deus usou essa escravidão para que eles orassem, para que eles realmente buscassem a Deus de forma correta. Existe uma forma, um jeito de chegar e tocar no coração de Deus. Não dá para você achar que você vai tocar no coração de Deus de qualquer maneira, porque não vai. Não vai. Se você quer se livrar da sua escravidão, você precisa buscar a Deus conforme diz as Escrituras. Existe uma forma correta. E a gente vai começar a ver isso. Aquele povo tanto orou, tanto buscou, que Deus enviou um homem chamado Moisés. E Moisés, usado por Deus, foi diante de Faraó para dizer para Faraó: liberta o meu povo, diz o eu sou. Eu quero dizer para você que Deus, o mesmo eu sou daquela época, hoje está aqui, falando com você e comigo. O eu sou me enviou para falar isso com você nessa noite. Não basta você achar que vir à igreja é suficiente. Deus está dizendo para nós hoje: eu quero ter uma intimidade com você de uma forma sobrenatural. Eu quero revelar coisas a você que muitas vezes você está muito raso ainda. Deus está precisando que você mergulhe mais nas águas do Espírito. Quais são as águas do Espírito? Sabe onde você encontra essas águas? Na palavra de Deus. Não se deixe enganar por filmes. Não se deixe enganar por novelas. Não se deixe enganar por palavras de homens. Mergulhe na palavra de Deus. Pois é essa aqui que vai realmente fazer diferença na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento,
na hora que você for provado até o último estágio, vai ser a palavra que vai te sustentar. Porque o próprio Jesus é a palavra. Ele é a palavra. João capítulo 1. No princípio era a palavra, o verbo. E a palavra era Deus. E a palavra estava com Deus. Jesus é a palavra, irmão. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, chamado Jesus. Existe um caminho para você alcançar a salvação. E esse caminho é o único, chamado Jesus Cristo de Nazaré. E não importa qual a sua condição, não importa quem você é, não importa o que aconteceu com você até hoje, Jesus está aqui hoje dizendo para você: vem, entra no meu caminho, alcança aquilo que eu tenho preparado para você desde o início. Deus tem algo para nós, mas Ele muitas vezes, Ele precisa que você deseje Ele. Esse povo teve que passar por essas lutas, porque na verdade eles achavam que poderiam vencer sozinhos. E a palavra de Deus diz que sem mim, Jesus dizendo, sem mim, nada podeis fazer. Não dá para fazer, não dá para levantar de manhã, irmão. Não dá para respirar de manhã se Jesus não estiver conosco. A gente perde a esperança muito facilmente se Ele não estiver. Mas se Jesus estiver conosco, você pode passar por qualquer tipo de luta. Você pode até se entristecer. Mas se Jesus é por nós, quem será contra nós, diz a palavra. Essa noite aqui é noite de Páscoa. Eu queria que você entendesse que a Páscoa é muito mais do que simplesmente você comemorar com um chocolatezinho. Não, a Páscoa é o livramento de Deus para nós. Existe algo dentro de você e dentro de mim que é muito precioso, que chama-se Espírito Santo. E esse Espírito que está dentro de você, que se comunica com o Espírito Santo de Deus, essa noite está dizendo aqui, ó, eu estou intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Não dá para definir como Deus pede, como o Espírito Santo pede, intercede por você diante do Pai. Mas existe alguém que intercede por você. Esse chama-se Espírito Santo. Esse Espírito está aqui nessa noite, e eu vou dizer para você que esse Espírito Santo, para Ele, nada é impossível. Nada é impossível. Ele pode realizar qualquer tipo de milagre. E Ele queria que esse povo entendesse quem Ele era. Os tirou do Egito, entraram no deserto, ficaram lá 40 anos. Mas Deus era com eles. De dia, havia uma nuvem que os protegia do sol escaldante. De noite, havia uma coluna de fogo que os esquentava no frio extremo do deserto. Deus nunca desamparou o seu povo e nunca vai nos desamparar, irmãos. Por mais que seja difícil para Ele enxergar a nossa vida longe dEle. O Senhor está dizendo para você nessa noite, Deus te enxerga até de longe. Ele está te vendo nessa noite aqui. E Ele começa a usar Moisés para trazer o entendimento do que era a Páscoa. E Ele começa dizendo para eles o seguinte, vamos ler lá. Hebreus 12, versículo 3. Olha a primeira coisa que Moisés começa a dizer para os israelitas, para os judeus. Versículo 3. Diz assim: falem a toda a Assembleia de Israel e digam,
no 10º dia desse mês, cada homem deve pegar um carneiro ou um cordeiro para a sua família. Hebreus 12, 3. Marcos. Passa aí, deve ser porque eu estou lendo a versão hebraica. Passa aí, Marcos, para ver se é o quarto. Não, não é isso não. Não é nem Hebreus não, eu falei errado. Perdão. Êxodo. Ô Marcos, desculpa, Marcos. É Êxodo. Falei errado, Marcos, desculpa. Êxodo, capítulo 12, versículo 3. Êxodo 12, 3. Falem, agora sim, digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus sempre teve um propósito. Qual é o propósito eterno de Deus para a sua vida? Você sabe? Qual é o propósito eterno de Deus para cada um de nós? Vamos ler então, se você não sabe. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Deus sempre teve como propósito formar uma família cheia de filhos iguais a Jesus Cristo. Ô pastor, aonde está escrito isso? Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então Deus tem um propósito. Deus nos chamou com um propósito. Isso aí, um propósito. Qual é o propósito? Você vai ver agora. Pois aqueles a quem previamente conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que Deus está dizendo. Ele nos chamou com um propósito. E o propósito é que a gente seja conforme a imagem de Jesus. Deus te chamou a mim e a você, para que nós sejamos como Jesus. Pastor, que heresia é essa? Não tem gente que pensa assim? Mas quem sou eu? Não é assim? Eu antigamente pensava desse jeito. Quem sou eu? Ser igual a Jesus? Quem sou eu? Sabe quem você é? Você é sacerdócio santo, nação santa, povo separado por Deus, menina dos olhos de Deus. Você não é qualquer um. Não deixe ninguém dizer para você assim: você não vale nada. Mentira! Porque para Deus você vale muito, porque Ele pagou um alto preço, e um preço de sangue, naquela cruz por você. Jesus verteu seu sangue, pagando um alto preço, porque depois do pecado que houve entre Adão e Eva, o nosso único lugar, sabe qual era? O lago de fogo e enxofre. Inferno. Mas sabe o que Jesus fez? Ele tirou você e a mim das mãos de Satanás e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Se hoje você está aqui, foi porque Jesus um dia verteu seu sangue por você, para cumprir o propósito que Deus tem para cada um de nós, formar uma família cheia de filhos, iguais a Jesus Cristo. Ele quer que você seja a imagem e semelhança dele. Não foi isso que ele fez lá no início? Quando ele faz o homem. O primeiro plano de Deus para você era esse: façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você foi feito para ser igual a Jesus.
Você não foi feito para pecar. Tanto é que quando você peca, alguma coisa aqui dentro, mesmo que você não conheça Jesus, vai te dizer assim, isso está errado. Isso não é para ser feito. A gente peca porque a gente gosta de pecar. Não é porque Deus quer que você peque, não. É porque o diabo, o inimigo das nossas almas, nos tenta pecar. Só que Deus, sabendo que você precisava de ajuda, eu precisava de ajuda, enviou o seu único filho. Pense naqueles que são pais, pense. Pegar o seu único filho e entregar em favor de pessoas que você nem conhece. Foi isso que Deus fez por você e por mim. Porque Ele tem um desejo de que você volte para a casa dEle. Você tem uma origem, você entende? Você tem um lugar. E o teu lugar é ao lado do Pai. Lá no céu. Mas você precisa saber disso, você precisa lembrar disso. Deus essa noite está falando para você, eu tenho um propósito para a sua vida. Mesmo que você ache que você não tem propósito para essa vida, Deus tem um propósito para você. Nós precisamos entender isso. Preste atenção no que eu vou te dizer. Páscoa significa em hebraico, Pessá, que é passagem, passar por cima. Então a Páscoa, a Pessá, é para aqueles que se enquadram no parâmetro da família de Deus e que principalmente são como Jesus Cristo. Deus quer que você seja da família dele. Só que para entrar para a família de Deus tem um parâmetro. E o parâmetro é Jesus. Aquilo que Jesus fez, como Jesus andou, como Jesus pregou. Eu preciso estar dentro desse parâmetro, irmão. Aí você pode pensar assim, mas isso é inalcançável. Não, não é não. Inalcançável seria se nós estivéssemos no inferno, mas Deus nos deu a oportunidade de sermos como Jesus, e Ele está aqui nessa noite dizendo mais uma vez, a minha promessa, o meu propósito não caiu por terra, ainda está de pé. Aquilo que eu prometi, se você quiser, eu vou cumprir na sua vida. Segunda coisa que eu achei interessante, que isso que Deus está fazendo aqui com esse povo e faz conosco nos dias atuais é uma preparação para o arrebatamento, irmãos. Onde a igreja de Deus vai ser levada aos céus para encontrar com Jesus. Jesus vai passar então por cima da terra. De novo, a Páscoa de Deus, o Pessá de Deus vai acontecer no dia que a igreja for arrebatada. Você vai enxergar isso com os teus olhos. Eu quero enxergar de cima para baixo, eu não quero enxergar de baixo para cima não. Eu quero estar lá em cima, junto com a turma lá, com a família lá. Quem aqui quer entrar no céu, irmãos? Jesus está aqui para te dar essa oportunidade hoje. Você crê nisso? Jesus está aqui. Veja Jesus aqui hoje. É essa fé que Deus quer que você tenha. É essa fé que Deus quer que você tenha. Quando eu me tornar como uma criança novamente, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Você entende isso? O seu coração precisa ser transformado de novo. Senhor, olha para dentro de mim e vê se ainda existe algum caminho mau, Senhor, e tira isso de mim.
Me torna, Senhor, como teu filho, a imagem e semelhança de Deus. É isso que Deus quer de nós, irmãos. Não quer que você fique sendo enganado com um ovinho de Páscoa, com chocolate, porque não foi isso que Jesus fez por nós. Ele verteu todo o seu sangue naquela cruz, para que eu e você tivéssemos mais uma chance de entrarmos no reino de Deus. Deus está aqui. Você está preparado para subir? Se Jesus hoje voltar nas nuvens, chamando a sua igreja, você está preparado para subir? Deus está te dando mais uma chance nessa noite. Mais uma chance. Segunda coisa que o Senhor nos chama a atenção nessa noite aqui, irmão. Obrigado. Versículo 5 de Êxodo, Marcos. Êxodo capítulo 12, versículo 5. Diz assim: o animal, ou seja, o cordeiro, deve ser sem defeito. Cordeiro pascual não tem defeitos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22, diz assim: e ele, falando de Jesus, não cometeu pecado algum, nem qualquer engano foi encontrado em sua boca. Hebreus capítulo 4, versículo 15, diz assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Está falando de Jesus, irmão. Nós estamos lendo lá em Hebreus, mas Hebreus está falando de Jesus, que era o cordeiro sem mácula, o cordeiro sem pecado, que tira o pecado do mundo. João Batista, que era um profeta, um pregador da palavra, e era o que batizava as pessoas, estava lá fazendo o seu batismo, o seu ofício, e de repente ele olha na fila, o próprio Jesus na fila. Jesus, irmão, Jesus entrou na fila para ser batizado. Jesus era filho de Deus, mas ele foi lá para ser batizado por João Batista. João Batista olha para aquela cena, Jesus na fila para ser batizado, e ele reconhece Jesus. E ele fala para as pessoas assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A pergunta é: você tem pecado? A palavra de Deus diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Cada um de nós temos pecados. Você pode pecar por atitudes, você pode pecar por omissões, você pode pecar por pensamentos. Mas a boa notícia é que, eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Existe alguém que pode retirar o meu pecado. Existe alguém que pode retirar o seu pecado. E essa pessoa chama-se Jesus Cristo de Nazaré, irmão. E Yeshua, o Messias, o enviado de Deus. Esse homem está aqui hoje.
passando no meio de nós. Porque a palavra de Deus diz que ele enfrentou a cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou e venceu a morte. Ele está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite, trazendo para você um alívio para a sua alma. O castigo que era sobre ele, nos traz a paz hoje. Jesus está aqui hoje. E ele está dizendo para nós, ele era sem pecado. O único que pode retirar o pecado do mundo é o Cordeiro de Deus, que não tem pecado algum. Como que nós valorizamos o Senhor na nossa vida? Porque a Páscoa, irmão, não é simplesmente lembrar que Jesus foi à cruz, ressuscitou, venceu a morte. Isso pode ser simplesmente uma história para você. Mas o que vai fazer diferença na sua vida é quando você começar a viver Jesus na sua vida. Porque aí sim, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo vai começar a fazer efeito dentro do teu coração. O Espírito Santo quer ser muito mais do que um conhecido para você. O Espírito Santo quer ser seu amigo. O Cordeiro de Deus. Versículo 6 diz assim: vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês. Êxodo capítulo 12. Êxodo, Marco, eu vou sempre voltar no Êxodo. Êxodo 12, versículo 6. Continua dizendo assim, ó: vocês devem guardá-lo até o 14º dia do mês, e então toda a assembleia, eu não sei como é que está ali, toda a comunidade de Israel o matará ao escurecer. É algo tão tremendo, irmãos, que ele está dizendo assim, ó: a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. Agora, vai lá para o tempo de Jesus. Jesus ao lado de Barrabás. É Pôncio Pilatos? Era Pôncio Pilatos, não era? Pôncio Pilatos se coloca na frente dos dois, lava as suas mãos e diz assim: vocês escolhem quem eu devo soltar. E o que o povo de Deus disse? Soltem Barrabás. Sacrifiquem o Cordeiro de Deus. Tudo apontando para Jesus, irmão. A comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Não foi exatamente isso que aconteceu com Jesus? Então, eu estou tentando trazer para você que Deus, Ele sempre pensou em nós. Ah, mas você pode dizer que em Êxodo, Jesus não existia. Quem disse isso? Gênesis está dizendo: façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos é plural. Quem estava ali quando você foi criado foi Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus estava nessa hora. Deus criou você e Ele já sabia que nós estaríamos aqui hoje falando sobre isso. Deus já sabia que Jesus ia passar por aquilo que Ele passou. E Deus sabia que a comunidade de Israel iria sacrificar o Cordeiro de Deus, porque sem sacrifício não há redenção dos nossos pecados. É preciso ter sacrifício. É preciso que o sangue de Jesus jorrasse para que nós tivéssemos a nossa liberdade em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, vamos abrir lá para você entender.
1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, diz assim: pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tudo já estava determinado. Jesus já sabia o que ele ia fazer. Ele não foi pego de surpresa, não. O povo de Israel escolheu Barrabás, coitadinho de Jesus. Não tem essa não, irmão. Jesus, ele era Deus e sabia o que ele tinha que fazer. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se entregou à morte de cruz por causa de mim e de você. Você é precioso para Deus. Você é preciosa para Deus. A sua vida vale muito para o Senhor. Não ache que você não é nada. Não ache que você não tem que fazer nada. Você tem que entregar a sua vida para Jesus, para que tudo isso que Ele fez por você possa valer na sua vida. Sem sacrifício, presta atenção, sem sacrifício não há redenção dos nossos pecados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24 diz assim: e Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas fostes curados. Sabe qual é o propósito de Jesus morrer naquela cruz por você e por mim? Qual é o propósito? Que nós morrêssemos para os pecados. Sabe o que você tem que entender na Páscoa? Que se você não morreu para os seus pecados, não adianta você comemorar a Páscoa. Não adianta você achar que Jesus fez isso por você só. Porque Jesus fez isso para que nós também morrêssemos para os nossos pecados. Deus quer falar conosco nessa noite. Deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida hoje. Deixe Ele mostrar para você que o amor dEle é muito mais além daquilo que você pensa ou imagina. O amor dEle não tem fronteiras. O amor dEle não está preso ao seu corpo carnal aqui, não. O Espírito de Deus visita o teu corpo, visita a tua alma e visita o teu espírito nessa noite. Ele quer te transformar de dentro para fora. Ele quer te tornar uma nova criatura, para que dos teus pecados Ele não se lembre mais. Quarta coisa, versículo 7. Ao versículo 7 de Êxodo 12. Vocês devem pegar parte do sangue e espalhá-lo nos 2 umbrais da porta e na viga superior, à entrada da casa em que o comerem. O que eu aprendo com isso, irmãos? O sangue do Cordeiro nos salva. Só através do sangue vertido de Jesus é que eu e você temos a salvação para a nossa alma. Quando eu falo de sangue, né? Abre lá, Marcos, por favor. 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro 1, 18, vai dizer assim: pois sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Jesus está dizendo para nós o seguinte: olha, não adianta você achar que você está com um bolso cheio de dinheiro, ou com uma vida abastada,
que você vai ser salvo. Ou também de outro feito, você pode achar assim, mas Deus vai ter misericórdia de mim porque eu sou pobrezinho. Não é isso que Deus está falando. Olha o que Deus está dizendo. Versículo 19. Mas eu sou salvo, redimido, pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Nós fomos salvos pela graça de Deus. E a graça de Deus chama-se Jesus, irmão. Pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Deus entregou isso como presente para nós. Jesus é o nosso presente. O Cordeiro Pascual é o nosso presente. Deus está dizendo para você hoje, existe algo que eu quero te entregar. E o que eu quero te entregar é muito mais valioso do que qualquer ouro ou qualquer prata. Chama-se Jesus. Será que você entende o que é ter Jesus no coração? O que é ter Jesus no coração? Quando eu tenho realmente Jesus no meu coração, irmãos, nada mais importa. Só Jesus. Só Ele importa. Isaías 53, versículo 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus, ele ficou quietinho. Na noite anterior dele ser crucificado, Jesus estava em oração. E ele começou a sentir a angústia do que seria o dia seguinte. Era tão forte a ansiedade e a angústia que Jesus estava sentindo, que a palavra de Deus diz que ele suava sangue. De tal era a angústia, o peso, por causa de você. Por causa de mim. Ele olha para Jesus e ele olha para o Pai e diz assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Jesus nessa hora mostra que ele era humano, porque a dor devia ser terrível. Ele mostra para nós que é possível sim servir a um Deus vivo. Deus pode te fortalecer em meio à angústia, em meio ao problema. Deus pode. Mas ele completa dizendo assim: mas Pai, que antes seja feita a tua vontade. Ele se entrega como um cordeiro mudo, e ele vai sendo levado para o matadouro como um cordeiro mudo, por causa de você e de mim. Da mesma forma, Jesus foi imolado como um cordeiro sem defeitos, sem pecados, e verteu o seu sangue por nós. Cordeiro mudo. O sangue era passado nos umbrais. Presta atenção nisso agora. Era passado nos umbrais da porta e na viga superior à entrada da casa. Durante muito tempo, eu pensei que os umbrais e a viga da porta se referiam à cruz de Jesus. Mas hoje, o Senhor me falou algo que eu entendi o que era. O sangue é de Jesus, mas quando ele passa o sangue nos umbrais da porta e nas vigas, ele está falando das nossas vidas. Nós somos a madeira perecível. Nós somos a madeira que pega fogo e se desfaz. Nós somos aqueles que eram o alvo de Satanás e que precisavam ser protegidos com o sangue de Cristo. Por isso se passou nos umbrais da porta e na viga.
para proteger toda a casa. A palavra de Deus não diz que nós somos o edifício de Deus, a casa de Deus. Não sabeis vós que sois templo do Deus vivo? Como que eu vou ser templo do Deus vivo se eu estou sob efeito do diabo? Como que eu vou ter a presença do Espírito Santo em mim se eu mesmo não estou cheio dele? Tem tanta gente achando que está cheio do Espírito Santo, irmão. Mas na verdade não tem nada do Espírito Santo. Agora, se você permitir que Jesus chegue ao ponto de ele chegar tão perto de você, que o sangue dele te cubra, desde o alto da cabeça até a planta dos pés, desde a pele até o interior dos ossos, o Senhor vai fazer um grande milagre na sua vida. Qual é o milagre que ele vai fazer? O espírito da morte vai passar por cima de nós, mas não vai tocar em nós. O que a palavra de Deus diz? Aqueles que são de Deus, aquele que é de Deus, Satanás não lhe toca. Satanás não toca. Ele não tem poder de tocar naqueles que são de Deus. Você entende que Deus, Ele quer que você seja dele? Ele quer te levar de novo para a presença dele. Ele quer que você faça parte da família dele, para que você seja protegido com o sangue de Jesus sobre a sua vida, irmão. A grande promessa de nós, o grande sacrifício de Jesus por nós, foi para que nós tivéssemos acesso de novo ao Pai. Deus está te buscando. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre a terra, buscando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Senhor está buscando os verdadeiros adoradores. Eu quero desejar que você seja um grande adorador, para que Deus possa te buscar, para que Deus possa ver onde você está. Não precisa não. Pode virar, está frio. Deus está te buscando nessa noite. E Ele está dizendo para nós, olha, preste atenção, porque eu quero aqueles que tenham um coração adorador. Aqueles que me buscam em espírito e em verdade. Aqueles que sabem valorizar a minha presença. Deus está te buscando nessa noite. Versículo 8 e 9, olha o que diz. Deus começa agora a mostrar para aquele povo, presta atenção, que deveria ser feito de uma determinada forma. Versículo 8 e 9. Nessa noite eles devem comer a carne assada no fogo e deverão comê-la. A minha tradução aqui eu vou falar e você vai ver ali, tá? Com matizá e maror. O que é matizá e maror? Matizá e maror são pão sem fermento e ervas amargas. Então ele está dizendo que o povo deveria comer esse cordeiro com pão sem fermento e ervas amargas. Qual o significado disso para nós? Ervas amargas e pão sem fermento. Qual o significado disso, irmão? Pão sem fermento significa vida sem pecado. Vida sem pecado. O fermento fala do pecado. Não tem um trecho que diz a palavra assim, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então não adianta você achar, eu só cometi só um pecadinho. Ele está dizendo, um pouco de pecado acaba com toda a massa, com todo o corpo. Então o Senhor está dizendo, você quer ser abençoado? O povo de Israel queria ser abençoado? Você vai ter que comer o cordeiro assado no fogo.
Mas não é só com o cordeiro assado no fogo. Você vai ter que comer e buscar uma vida de santidade, sem pecado. Não adianta só você achar que conhece Jesus, porque não é só isso. É ter a atitude de buscar uma vida sem pecado. E não adianta você achar que diz assim, mas eu não sei o que é pecado. Claro que sabe. Parece que quando nós nascemos, tem uma coisa que é colocada dentro de nós, que quando a gente vai pecar, ele acende uma luzinha vermelha. Pá! Só falta soar um alarme. Pá, pá, pá. Não vai, não vai. A gente peca por quê? Quer. Porque se a gente ouvir a voz do Espírito Santo, e a voz do Espírito Santo é tão baixinha, irmãos. A palavra de Deus diz que ela é mansa e delicada. Mas Ele sempre fala conosco. Pão sem pecado. Pão sem fermento. Jesus foi denominado na palavra de Deus que era o pão que desceu dos céus. Não disse lá, a gente tem que se tornar como Jesus? Que em tudo foi tentado, mas sem pecado. E a segunda coisa é maror, ervas amargas. Fala de arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Remorso, você tem uma tristeza rápida, porque você pecou, aí aquela tristeza vem, né? Você fica chateado com aquilo, chora. Mas no dia seguinte você está fazendo tudo de novo. Você só teve um remorso. Arrependimento é diferente. Arrependimento é uma dor profunda. Por que existe uma dor profunda no arrependimento? Porque você decepcionou o teu Deus. Deus olha para você na hora que você está pecando, e você, quando toma consciência disso, você pensa assim, puxa vida, Deus estava me vendo pecar. Como é que Ele deve ter ficado? E essa posição de arrependimento te traz uma dor profunda, que é uma dor tamanha, que você nunca mais vai querer praticar aquele pecado de novo. Isso é arrependimento. Então ele está dizendo, olha, se você quiser participar da minha família, você vai ter que comer o cordeiro, você vai ter que comer o pão sem fermento, e você vai ter que comer as ervas amargas. Não dá para comer só uma parte do alimento. Não dá para fazer só uma coisa. Ou você faz tudo que está escrito na palavra, ou você não vai entrar no reino dos céus. É simples assim. É estranho ouvir isso, né? Ninguém dá um amém. Mas isso está sendo dito enquanto ainda há tempo de você se arrepender dos seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos do vosso mau caminho, diz o Senhor. Páscoa é arrependimento. Páscoa é entender que eu sou pecador e preciso me arrepender dos meus pecados. Páscoa não é chocolate, não. O chocolate até pode trazer uma felicidade, né? Dizem que o chocolate traz uma felicidade. E é bom mesmo. Eu gosto também. Mas o que Deus quer trazer para nós é arrependimento. Senhor, eu pequei contra Ti, Senhor. Senhor, eu e os meus pais pecamos contra Ti, dizia Davi. Ele chorava de tal forma que ele rasgava as suas vestes, se cobria com um saco de cinza, dizendo assim, Senhor, eu sou o mais miserável dos homens. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Paulo dizia também isso. Senhor, eu sou o mais miserável
dos homens. Não basta querer o cordeiro, mas é preciso demonstrar em atitudes de arrependimento e uma vida santa. Vida santa, irmão. Vida santa. Outra coisa, existe o modo correto de se comer. Versículo 9 e 11. Olha o que diz. Não a comam crua ou cozida, mas assada no fogo, com a cabeça, presta atenção nisso, com a cabeça, as partes inferiores das pernas e os órgãos internos, que não sobre nada até amanhã. Se sobrar algum pedaço, queimem-no por completo. Eis como vocês devem comê-lo. Presta atenção nisso aqui. Presta atenção nisso aqui agora. Ó. Primeiro ele falou da comida. Teria que ser no fogo, assado, tal. Agora ele vai falar sobre a vestimenta deles e o modo como eles têm que se preparar. Ó, eis como vocês devem comê-lo. Com os cintos apertados, os sapatos nos pés e a vara na mão. Vocês devem comê-lo às pressas. Esta é a Pessá, Páscoa de Adonai. Sabe por que ele está falando dessa forma aqui, irmão? Porque a volta de Jesus está muito próxima. O arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. Muito próximo. Jesus está voltando. E ele está dizendo assim, olha, você daqui em diante, vocês comecem a comer essa comida alertas, com a roupa preparada, ou seja, com o teu testemunho em dia. Roupa fala do testemunho. Cuidado para não ser pego de pijama. Tem gente que está na presença de Deus de pijama. Estou falando de forma alegórica, tá, irmãos? Tem gente que não está preparado para subir, não. Se Jesus voltar hoje, fica. Mas Jesus está dizendo, olha, estou te dando mais uma chance. Se prepare. Coma da forma como eu estou te mandando comer. Haja como eu estou te mandando agir. Não tente fazer o meu evangelho da sua forma. Porque senão você corre um sério risco de ficar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Preste atenção no que diz João capítulo 1, versículo 29. Nós falamos aqui já. Diz assim, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É isso aí. Aí a pergunta que eu te faço é, o Cordeiro é de quem? É seu? O Cordeiro é meu? O Cordeiro é de Deus. Quem é o dono do Cordeiro? Deus. Então faça o ritual, faça o sacrifício como Deus ordena que seja feito. Não queira tocar nas coisas de Deus. Não queira ser maior do que Deus. Eu vou dar uma forcinha para Deus. Esse ritual aí que Deus mandou a gente fazer, ele está meio imperfeito. Deus está dizendo aqui, coma tudo. Cabeça, fissuras e vísceras. Coma tudo. Não deixe nada para amanhã. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui hoje? Se você tem que tomar uma posição, tome hoje. É hoje que você tem que se entregar para Jesus, não é amanhã não. Porque pode ser que amanhã seja tarde demais. Ele está dizendo, não deixe nada para amanhã. E ele completa dizendo assim, porque o que sobrar para amanhã tem que ser lançado no fogo. Sabe onde é o fogo? Sabe onde é o fogo?
Vocês sabem, não sabem? Inferno. Então, o que sobrar para amanhã, amanhã eu defino. Amanhã eu dou uma decisão. Como se Deus fosse o 10º lugar para você decidir as coisas da sua vida. Amanhã eu decido. Afinal de contas, Jesus está me esperando mesmo. Louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. E o que tem preparado e para quem será a sua alma? Dura essa palavra, né? Mas é o que tem para hoje. É hoje, a decisão tem que ser hoje. Ou você come o cordeiro do jeito de Deus, ou então você não terá os benefícios que vêm de Deus. Deus está falando para a gente comer o cordeiro todo, cabeça, membros, não é isso? Cabeça, as partes inferiores da perna e os órgãos internos. Sabe por quê? Ele quer que você tenha todos os benefícios que vêm de Jesus. Não é só uma parte, mas é tudo. Todos os nutrientes. Tudo que vai te fazer estar de pé. Amanhã, quando a luta vier, vai ser o cordeiro, os nutrientes de Deus, que vão fazer com que você se coloque de pé. E para a gente encerrar, glória a Deus, pastor. Versículo 12 e 13. Próxima vez eu tenho que trazer meu óculos. Pois nessa noite, preste atenção, pois nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primogênitos dos homens da terra e também de todos os animais do Egito. Executarei meu juízo contra todos os deuses do Egito. Eu sou Adonai. O sangue servirá de sinal para marcar as casas em que vocês se encontram. Quando vir o sangue, eu passarei por sobre vocês. Quando eu ferir a terra do Egito, o golpe mortal não os ferirá. Sabe qual é a graça, a misericórdia de Deus? É exatamente o que eu acabei de ler. Quando eu enxergar em vocês a marca do Cordeiro, o sangue de Jesus, eu vou passar por cima e não vou ferir vocês. Sabe o que te salva? É a marca do sangue do Cordeiro. Como é que eu faço isso, pastor? Como é que eu faço para ter a marca do sangue do Cordeiro em mim? Sabe como? Quando você diz que Jesus é o seu único e suficiente Salvador da sua alma. E renega toda a ligação que você teve com Satanás até o dia de hoje. No mundo espiritual, quando você faz isso, é como se um anjo viesse com o sangue de Jesus naquele pincelzinho, né, que passou sobre as umbrais. Ele vem e passa assim em você, ó. Você não enxerga, mas o mundo espiritual enxerga a marca que é colocada sobre a sua vida. E aí quando você é marcado pelo Espírito Santo, o anjo da morte passa por cima e não toca em você. Aquele que é de Deus, Satanás não lhe toca. E aí vai ser aquele versículo que a gente acabou de ler. Quando os seus filhos perguntarem: que festa é essa? Vocês vão dizer: essa é a festa da Pessach, a Páscoa
de Adonai, porque Ele me deu livramento de morte. Jesus é o nosso livramento da morte, irmãos. Jesus está aqui hoje, o Pai está aqui hoje, o Espírito Santo está aqui hoje. A pergunta que eu te faço é: o que te impede de entregar a tua vida para Jesus nessa noite? Nós vamos estar aqui hoje, e eu vou trazer um louvor, e eu queria que você entendesse que não é pela emoção, mas é pela presença do Espírito Santo. E eu queria que você entendesse que Jesus Cristo pode transformar a sua natureza. Deus pode te transformar num filho, numa filha de Deus. Eu queria que você se colocasse de pé. 3. Mas não precisa botar não, que eu vou pedir para as pessoas fecharem os olhos. Eu queria que você fechasse os teus olhos na hora que eu estivesse louvando ao Senhor, e que você consiga enxergar com os teus olhos espirituais que Jesus está nesse lugar. E que Jesus verteu o seu sangue por você. Se você quiser, se você tiver o desejo de entregar a sua vida para Jesus, vem até aqui na frente e nós vamos orar por você. Nós vamos estar louvando ao Senhor enquanto o Espírito Santo vai falando com você nessa noite. Amém? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. E nos via redimidos por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. Às vezes, irmãos, o Senhor está te falando nessa noite, e às vezes você já até entregou a sua vida para Jesus um dia, mas um dia você pode ter se afastado dele, pode ter deixado a presença do Pai, mas o Senhor está aqui nessa noite dizendo para você voltar para a presença dele.
você deseja isso também, pode vir até a frente se você quiser. Lembre-se da oportunidade que Deus está te dando nessa noite. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Santo és tu, Jesus. Queridos, deixa eu falar só uma coisa para você. A oportunidade de Deus está sendo dada a você. Hoje é o dia e a hora é já. Não deixe as circunstâncias atrapalharem a sua vida. Se você quiser, nós estamos à tua disposição. Se você quiser conversar, que Deus toque no seu coração e te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Espírito Santo, que tu venha realizar a tua boa obra nesse lugar. A tua palavra, a tua semente foi lançada, Senhor. Mas cabe a ti agora, Espírito Santo, convencer o homem do seu pecado. Eu não consigo fazer isso. Eu fiz aquilo que tu me pediu, Senhor, e estou colocando diante de ti nessa noite, Pai. Cada vida presente nesse lugar, cada pessoa, Senhor, que ouviu essa pregação, Senhor, que tu estejas realizando, Senhor, a tua boa obra nas vidas dessas pessoas e também nas nossas vidas, Senhor. Alcança os corações, convence, Senhor, do seu pecado e que haja, Senhor, uma entrega total e verdadeira, Senhor, dessas pessoas, em nome de Jesus. Fica conosco, Senhor, guarda as nossas vidas, nos acompanhe, Senhor, no retorno para o nosso lar. E que tu sejas, Senhor, nosso companheiro e amigo fiel, Senhor, em todas as horas. É o que nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém? Marcos, coloca aí para nós, pode se assentar um instantinho? Coloca aí o seminário, aí, o panfleto aí, por favor. Irmãos, nós estamos preparando o nosso seminário para julho, seminário de cura interior. Vai ser do dia 15 ao dia 20 de julho. Ali, ó.
Tem como aumentar, Marco? Tem como aumentar? Dia 15 a 20 de julho vai acontecer o nosso seminário Sozo, Cura da Alma. E eu trouxe aqui umas fichinhas, que se você tiver interesse de participar, você preenche aqui, por favor, leve, preenche e traga de volta. O custo para esse seminário é de R$800, né? E se você quiser parcelar, pode parcelar no cartão, que tem um jurinho, mas pode parcelar no cartão, tá bom? Então, se você não puder participar, consiga pessoas que participem. Pessoas que já tenham conhecimento de Deus, que já conheçam Jesus e queiram participar e ter a sua alma curada. Quem participou do seminário de cura sabe do que eu estou falando, né? Então não se prive disso não. Às vezes você olha, né, R$800. O que você vai receber aqui vai ser muito mais do que isso. Vai ser a cura da sua alma. O que vale a cura da nossa alma? Quanto vale a cura da nossa alma? Então participe. Não deixe de participar. Irmãos, só pense no seguinte, já temos 11 vagas, 11 inscritos. São 25 vagas só. Vai ser lá em julho. Então não deixe chegar em julho. Ah, pastor, eu queria participar. Pode acontecer de você não ter vaga. Tá bom? Então, se você quiser participar, pegue uma folhinha dessa aqui. No próximo culto você traga e deixa aqui conosco. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha uma semana abençoada na presença de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz.